Graça e paz, amados irmãos, amigos, venho nessa noite com uma revelação ao seu coração, ao meu coração, onde Deus quer falar com você e comigo, nós, servos de Cristo, que estamos andando diante do Evangelho, ouvindo a palavra do Senhor, sendo ministrado pelo Senhor, e essa palavra vai a você de encontro ao seu coração, que já está há tempo vivendo dentro do evangelho genuíno, dentro da religião, aonde você pode estar se encontrando em meio a uma tempestade, em meio a uma adversidade na sua vida. E o Senhor nessa noite, Ele me faz trazer uma palavra ao seu coração e uma revelação, pois em toda tempestade, em toda situação que se levanta na minha vida e na sua vida contrária, se você está diante do Senhor em sua retidão, em sua obediência, em sua renúncia diária, o Senhor quer falar ao seu coração e ao meu coração. Pois o Senhor me levou a Marcos 4, do versículo 35 em diante, onde Jesus está com seus discípulos após um milagre de alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, aonde os seus discípulos fizeram parte de um milagre, aonde o Senhor encheu o cesto de cada um deles, para que eles poderiam contemplar o milagre pessoalmente, sendo participante da multiplicação dos pães às pessoas, e já sendo ensinado, a manifestar o Evangelho quando Jesus fosse para o céu. E nessa noite o Senhor me impulsionou a falar com você nesse momento sobre a sua diversidade, sobre a sua tristeza ou o seu momento de silêncio, onde você está vivendo por situações que aos seus olhos é desesperador, ou você está sem resposta e você se vê numa tempestade. Assim foi com os discípulos, quando Jesus colocou eles dentro de um barco e ali ele adormeceu na proa do barco e deixou seus discípulos em meio a uma situação de tempestade, de ventos contrários, aonde aos seus olhos naturais eles acharam que o barco iria afundar. Mas ali só estava sendo manifestado um propósito do céu sobre a vida dos discípulos. E assim é na nossa vida, no nosso dia a dia. O Senhor sempre está no barco, o Senhor sempre está conosco, através da nossa comunhão, da nossa obediência. E muitas das vezes o Senhor vai nos deixar passar por situações, não para que venha para ser morte ou para ser o fim nosso, mas sim para um treinamento, para que eu e você entenda que se a nossa comunhão, a nossa intimidade está diante do Senhor, nada vai acontecer por acaso. Isso é somente uma situação para que o nome do Senhor seja glorificado no fim dessa situação. E nesse versículo onde o Senhor nos levou, os discípulos estavam em meio a uma tempestade. E isso acontece comigo e com você. Vai acontecer dias, ou vai acontecer momentos, ou pode estar acontecendo na sua vida. Um momento de dificuldade, um momento de tribulação, de muita tempestade ocorrendo, contrário à sua vida. E aos seus olhos você pergunta o porquê. Por que, Senhor, está acontecendo isso comigo se eu estou na sua palavra? O porquê, Senhor, está acontecendo essa situação se eu estou na sua obediência, eu estou na sua casa? E o Senhor nessa noite Ele vem te revelar que não é para a morte, não é para a sua destruição, mas sim é para que o nome dele seja glorificado e para que você, a sua vida, esteja sendo forjada em meio a essa situação. E a sua fé, ela venha a ser treinada para manifestar um verdadeiro evangelho, um evangelho que não está aplicado somente nos momentos bons, mas sim nos momentos difíceis, de dificuldade, de uma doença. Mas tudo para que o Senhor seja manifestado sobre a sua vida e o seu milagre seja manifestado sobre aqueles que te rodeiam. Que você possa guardar essa palavra em seu coração, que você possa ter a certeza que assim como o Senhor no final, Ele vai até os discípulos e Ele confronta os teus discípulos. No final da tempestade, Ele vai até acima do barco e Ele confronta os discípulos falando
aquiete, porque sois tímidos. No versículo 40 ele fala assim: por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? E o Senhor, ele antes dele falar isso aos seus discípulos, ele primeiro cala o vento, ele manda o mar se aquietar. Mas logo em seguida o Senhor ele faz uma reflexão aos seus discípulos, olhando em cada um deles e falando para eles: pois por que estão tímidos? Por que estão apreensivos? Por que vocês não manifestam a fé de vocês que está debaixo da minha prática, debaixo dos meus ensinamentos, aonde a sua fé ela pode fazer as montanhas se mover, aonde a sua fé pode fazer o milagre se mover, o vento parar, o mar se silenciar? Se a sua fé, a minha fé, estiver baseada a uma intimidade com o Espírito Santo, Deus já nos deu autoridade. E essa situação, ela pode ter se levantado para um treinamento, para que você venha exercer a sua fé, para que você venha exercer a sua autoridade por Jesus Cristo, o seu Senhor e seu Salvador. Talvez você está esperando alguém ser usado por Deus para vir e responder para você e fazer essa tempestade parar através de uma profecia, através de uma revelação. Mas o Senhor nessa noite, Ele vem me atentar, Ele vem te atentar. E Ele vem nesse momento falar para mim e para você: exerça a sua fé. Por que você está tão tímido? Por que você ainda não está movimentando aquilo que eu já te entreguei, a autoridade? Ele nos revelou que se eu e você estivessem na comunhão e na intimidade com Ele, eu e você faria sinais e maravilhas, muito mais do que Ele fez nessa terra, por ordem da sua palavra e do seu nome. E Ele manda eu te dizer: por que você tem abaixado a cabeça em meio a essa tempestade, essa tribulação que está acontecendo na sua vida? Por que você está tão tímido? Por que você está esperando alguém ser usado para acalmar essa tempestade? A resposta está na sua fé. A resposta está na sua comunhão. A resposta está na sua sensibilidade. Deus já deu autoridade para você. Deus já deu, debaixo da graça, autoridade através da sua busca, da sua intimidade, exercer aquilo que Ele tem ensinado você, aquilo que Ele tem direcionado a sua vida. Talvez essa tempestade se levantou não para te matar, não para te destruir, nem te derrubar, mas essa tempestade ela se levantou para que o seu propósito, pelo qual está dentro do propósito de Deus, ele venha se manifestado por uma profecia, por uma autoridade, por uma palavra. E o Senhor nessa noite, Ele me manda te dizer: use a sua fé, use a sua autoridade, lança a autoridade, repreenda essa tempestade, fale para ela acalmar, fale para ela aquietar. Se você fazer isso com fé, se você fizer isso sem duvidar, essa tempestade ela pode parar. Essa situação ela pode acalmar. Então nessa noite o Senhor me manda te dizer: por que você está tão tímido? Por que você tem aceitado e tem abaixado a cabeça? Exerça aquilo que eu te ensinei. Exerça aquilo que eu todo dia eu coloco no seu coração e já te dei como autoridade da palavra. Fale para a tempestade acalmar. Fale para o mar acalmar. Repreenda. Exerça. Você já tem a resposta. Você já tem autoridade. Basta você colocar sua fé em prática. Basta você entender o propósito que Deus te colocou e te chamou. Talvez um milagre que você está esperando vir de alguém usado por Deus. Talvez esse milagre
Basta somente você ordenar. Basta você somente clamar o nome de Jesus. E esse milagre, ele vai se manifestar através da sua fé. Basta você clamar pelo nome de Jesus, para que esse momento de tribulação, esse momento de confusão que está se levantando sobre a sua vida, se você clamar e ordenar em nome do Senhor Jesus, essa tribulação, essa situação, ela pode acabar, ela pode ser resolvida, porque aonde Jesus está, a paz reina, o milagre acontece, a tribulação acaba. Então saiba que o Senhor nos leva a situações em nosso dia a dia, para que possamos exercer a nossa fé e para que o Senhor venha sondar o nosso coração. Os discípulos, como foi falado no início, eles tinham acabado de ver um milagre grandioso sobre a multiplicação dos peixes e dos pães. Ali eles participaram, ali eles alimentaram milhares de pessoas, e o Senhor colocou logo eles à prova, colocando uma tribulação, colocando uma tempestade, colocando uma situação contrária. Pois depois de 1 ano e meio andando com Jesus, depois de 1 ano e meio sendo ministrado por Jesus, depois de 1 ano e meio vendo Jesus fazer os seus milagres, Jesus quis sondar o coração deles, Jesus quis ver no coração deles, nas atitudes deles, se eles estavam prontos para manifestar o evangelho que Jesus entregou a cada um deles. Então nessa noite o Senhor me manda te dizer: quanto tempo você tem de evangelho? Quanto tempo você tem na minha casa? Quanto tempo você tem sido ministrado pela minha palavra? Esse é o momento de você se erguer. Esse é o momento de você se levantar e exercer a sua fé. Esse é o momento de você praticar tudo aquilo que o Senhor tem te direcionado, tudo aquilo que o Senhor tem te ordenado. E saiba que essa tempestade, essa situação que está se levantando na sua vida, é somente para treinar a sua fé, forjar o seu caráter, para que você venha manifestar o poder do verdadeiro evangelho, dando autoridade para que essa tribulação, essa situação, ela se acabe. Através da sua fé, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Que Deus te abençoe, que você venha guardar isso no seu coração, que você venha praticar, que você não venha ser somente ouvinte, mas que você coloque a sua comunhão e a sua intimidade em prova, exercendo aquilo que o Senhor já confiou nas tuas mãos. E saiba que você vai contemplar os milagres do Senhor sobre a sua vida, não para que seu nome seja glorificado, mas para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado sobre toda a situação. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.